E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles dilemas amorosos que deixam qualquer um de cabelo em pé, sabe? Reencontro com ex, clima rolando solto Aham. e, de repente, silêncio total E de pirar, né? nossa, deu até um frio na barriga aqui, parece que a Então, história de hoje promete. promete, como? A gente recebeu um relato super intrigante inspirado no podcast O Silêncio é a Melhor Resposta. Hum. No episódio A História de uma Reconquista, um ouvinte compartilhou a saga de um cara tentando reacender a chama com a ex um ano depois do término. E esse caso parece ser daqueles bem complexos. Complexos e cheios de reviravoltas. O que me chamou a atenção logo de cara foi a montanha-russa de emoções da ex. Primeiro, ela, tipo, manteve distância total. Deixando claro que não queria nada com ele. Bloqueio nas redes sociais, mensagens ignoradas, parecia fim de jogo. Entendi. Então ela demonstrou uma postura bem defensiva no início, né? Se protegendo de uma possível reaproximação. É compreensível, considerando que eles terminaram há um ano, tempo suficiente para cicatrizar as feridas, seguindo em frente. Ah, ou não? Ou não. E é aí que a trama se complica. Do nada, ela aceita um convite para jantar com ele. O que era para ser um encontro casual acaba se transformando numa noite inteira de conversa, reminiscências e, digamos, muita intimidade. Hum. Eles até dormiram abraçados. Mas calma lá, a gente tá falando de sexo, tá? Certo. A intimidade foi puramente afetiva, um resgate daquela conexão que eles tiveram no passado. Interessante. Intimidade sem sexo. Me parece que ela está testando os limites, se permitindo se aproximar sem se entregar completamente. É como se ela estivesse tentando entender o que sente, se ainda existe uma faísca entre E eles. depois dessa noite intensa, adivinha? Yeah. 2 semanas de silêncio absoluto. Tipo, sumiço total. E o cara ficou naquela, né? Manda mensagem. Espera ela se manifestar. E a dúvida que não quer cala. Será que ela só precisava de um tempo para processar tudo? Ou ele já era? Game over. Essa é a grande questão. E é aí que a análise do comportamento humano, um pouquinho de psicologia, podem nos ajudar a entender o que pode estar se passando na cabeça dela. Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos analisar os fatos com calma. A gente sabe que o silêncio pode ser enlouquecedor, né, em qualquer situação. Mas em se tratando de relacionamentos, ele ganha uma dimensão ainda maior. Nossa, com certeza. É aquele mistério que fica te martelando, sabe? Tentando decifrar o que a outra pessoa tá pensando, sentindo. Exato. E quando se trata de um reencontro depois de um tempo separados, o silêncio pode ser ainda mais intrigante. Porque pode significar tanta coisa, né? É. Desinteresse, confusão, É. medo. Isso. No caso do nosso ouvinte, a gente tem que levar em consideração, né, o histórico do casal. O motivo do término, a dinâmica que eles tinham antes. E como a gente pode decifrar esse enigma? O que a psicologia nos diz sobre o poder do silêncio nos relacionamentos. Olha, uma coisa interessante é que existe um conceito chamado scarcity, seria tipo escassez em português. Quando algo se torna menos disponível, a tendência é que a gente dê mais valor a isso. Faz sentido? E como aquele ditado, né? Tá Só damos valor quando perdemos. Verdade. Então, no caso do nosso ouvinte, o silêncio dele pode funcionar como uma forma de despertar o interesse da ex. Pode ser uma estratégia, sim. Se ela estava acostumada com a presença dele, com a atenção constante, o sumiço repentino pode criar um vazio, uma sensação de falta. E essa falta pode despertar nela o desejo de reaproximar. Exatamente. É como se a ausência dele fizesse ela reavaliar o sentimento, sabe? Pensar no que ela realmente quer. Mas, e o risco de ela interpretar esse silêncio como desinteresse? Tipo, ele não tá nem aí pra mim, então vou seguir em frente. É um risco que existe, claro. Mas a gente tem que levar em consideração o perfil da pessoa, né? O histórico do relacionamento que eles tiveram. E como saber qual a melhor estratégia? Arriscar o silêncio ou partir pro ataque? Aí entra a questão do autoconhecimento, entender seus próprios sentimentos, as motivações e também observar os sinais da outra pessoa. Sinais. Que tipo de sinais? A forma como ela se comportava nos encontros, as mensagens que trocavam que ela dizia. Ou seja, prestar atenção nos detalhes, né? Tentar entender o que ela realmente estava sentindo além das palavras. Exatamente. A comunicação não verbal, a linguagem corporal, os gestos, tudo isso dá pistas importantes sobre o que se passa no interior da pessoa. Mas esse, apesar de toda a análise, a gente ainda fica na dúvida. Tem algum sinal mais claro, mais objetivo, que indique se a pessoa está afim ou não? Olha, não existe uma fórmula mágica, né? Cada caso é um caso. Mas o sinal que costuma ser bem revelador é a reciprocidade. Se a pessoa demonstra interesse em te ver, em conversar, em saber como você está, é um bom indício de que existe, no mínimo, uma curiosidade, uma vontade de te conhecer melhor. Reciprocidade, esse é o nome do jogo. E no caso do nosso ouvinte, a ex demonstrou alguma reciprocidade durante esses reencontros. Pelo que ele relatou, ela aceitou o convite para o jantar, se mostrou receptiva durante a conversa, permitiu a proximidade física, mas
É importante observar se essa reciprocidade se mantém com o tempo, né? Se ela também toma a iniciativa de procurá-lo. Entendi. Então não basta ela ser receptiva quando ele a procura. Ela precisa demonstrar interesse de forma ativa também, né? Isso, a reciprocidade tem que ser uma via de mão dupla. Se só um lado se esforça, a relação fica desequilibrada. E a gente sabe que relacionamentos desequilibrados tendem a ser desgastantes, frustrantes. E ninguém merece viver um relacionamento assim, né? A gente quer leveza, quer troca, quer compartilhar a vida com alguém que esteja na mesma sintonia, que queira construir algo junto. Mas e aí, Hidra? Ana, voltando ao caso do nosso ouvinte, na sua opinião, ele deve quebrar o silêncio ou continuar esperando um sinal da ex? Olha, eu sei que a ansiedade está batendo forte, a vontade de mandar mensagem deve ser enorme, mas eu acredito que nesse caso, o silêncio estratégico pode ser uma boa jogada. Silêncio estratégico. Me explica melhor isso. É basicamente o que a gente vem conversando. Dar um passo para trás, respeitar o espaço da outra pessoa e observar a reação dela. Se ela realmente estiver interessada, ela vai sentir a falta dele e vai dar um jeito de se aproximar. E se ela não se aproximar? Ele vai ter a resposta que tanto procura, né? Por mais difícil que seja aceita. O silêncio dela vai ser um sinal claro de que ela não está disposta a retomar o contato e ele vai poder seguir em frente, sem ficar preso a expectativas irreais. E cá estamos de volta para a última parte do nosso mergulho nesse dilema amoroso que a gente está analisando. A gente viu que o silêncio estratégico pode ser uma ferramenta poderosa, né, para despertar o interesse, criar aquela curiosidade. Mas e aí, se mesmo com esse tempo, com esse espaço, a ex-nosso ouvinte não der nenhum sinal de vida? É aí que entra a parte mais difícil, né? Lidar com a possibilidade da rejeição. Mas, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a gente não controla os sentimentos dos outros, né? A gente faz a nossa parte e se coloca de forma genuína. E o resto? Bom, o resto é com o universo. O resto é com o universo. Gostei dessa. Mas, falando sério agora, é duro lidar com a frustração de não ter o nosso sentimento correspondido. Com certeza. É um processo, né? De luto, de desapego, de reconstrução. E é importante se dar tempo para viver cada etapa. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, sufocar as emoções. Mas a verdade é que não existe atalho para cura. Então, o que você recomenda para quem está passando por essa situação? Primeiro passo. Aceitar que a dor faz parte do processo. Não tente ignorar, sabe? Empurrar para debaixo do tapete. Se permita sentir a tristeza, a frustração, a raiva, tudo que vier à tona. Parece contraditório, né? A gente geralmente tenta fugir da dor e você está dizendo para a gente abraçar? Exatamente, porque quando a gente resiste à dor, a gente só prolonga o sofrimento. É como tentar nadar contra a correnteza. Em vez disso, tenta se entregar ao fluxo, deixar as emoções fluírem naturalmente. Chore se tiver vontade, desabafe com os amigos, escreva, faça o que for preciso para colocar para fora o que está te sufocando. E depois a gente coloca tudo para fora. Qual o próximo passo? Aí entra a fase da reconstrução. Começa a direcionar sua energia para as coisas que te fazem bem. Seus hobbies, seus amigos, sua família, seus projetos. Faça coisas que te motivem, que te tragam alegria. Invista em você, no seu crescimento pessoal, na sua felicidade. É como se a gente tivesse que reaprender a amar a si mesmo, né? Exatamente. E quando a gente se ama, se valoriza, se respeita, a gente atrai pessoas que vibram na mesma frequência, que nos enxergam, nos admiram, nos desejam de forma genuína. E recado bonito. Então, o nosso ouvinte que está nesse momento de incerteza, a mensagem principal é: se dê tempo, se cuide, se ame. E confie que o universo vai te levar para o lugar certo. Com certeza. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Tem amigos, familiares, profissionais que podem te ajudar a trilhar esse caminho com mais leveza, com mais sabedoria. E a gente do The Deep Dive também está aqui para te acompanhar. Esperamos que esse mergulho tenha te ajudado a entender um pouco melhor os mistérios do coração, né? Os desafios da comunicação nos relacionamentos. E se você gostou do papo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. Fique ligado que a gente sempre volta com novas histórias, novos insights para te ajudar a navegar pelas complexidades da vida. Valeu pela companhia, galera. Um abraço apertado e até a próxima.